tema da nossa palavra de hoje é: haverá fé na terra? Aperte o cinto e vamos para mais. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazê-la justiça para que ela não continue a vir me molestar. Prosseguiu o Senhor. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz. Espera aí que o negócio apagou do nada. Ouvi o que diz esse juiz. Verso 7. E não fará Deus justiça aos... Cara, misericórdia. Verso 7. Não fará Deus justiça aos que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus aqui ele está tendo uma conversa extremamente profunda com seus discípulos, e ele está vindo de um capítulo, né, como se fosse uma rua, o capítulo 17, mas vamos pensar assim. Ele está vindo de uns assuntos assim que ele está explicando fé, ele está explicando ser diante do reino de Deus, ele está explicando obediência, tudo no capítulo 17. Por exemplo, tem um verso no capítulo 17 que para mim foi um especial plus, assim, um Hadug, meia lua B, sabe, assim. Olha o que diz, Lucas 17, 10. Assim também vocês, quando fizer tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Dá para fazer assim, né? Do nada Jesus assim, pá, dá uma ripada, porque fez tudo o que tinha que fazer. Aí ele fala: agora vocês falam para vocês mesmos: eu sou um inútil, eu só fiz o que eu tinha que fazer. E aí, com esse clima amistoso, Jesus começa então o capítulo 18, onde ele conta a parábola que acabamos de ler, e dando um direcionamento poderoso que vai mudar a vida de todo aquele que obedecer. Cara, essa palavra de hoje, ela mexeu muito comigo, de verdade. Quantos aqui querem realmente ter sua vida transformada pelo poder de Deus? Então, cara, preste bem atenção nessas coisas aqui. Lucas começa o capítulo 18 dizendo assim: Jesus deixa claro que a intenção da parábola é orar sempre e não esmorecer. Ele começa a parábola dizendo: Jesus está ensinando uma parábola que vai dizer o quê? Que devemos orar e não esmorecer. Pronto, esse é o título e o resumo da parábola. Tudo que vai girar a partir de agora será sobre orar e não esmorecer. E aí, a palavra usada aqui para esmorecer é ekkakel, ou egkakel, que significa esgotamento, perda de força, exaustão, desânimo. Então, aqui, agora, nós já começamos tendo um problema sinistro. Porque o pecado do desânimo foi normalizado em nosso meio. Que isso, pastor? Desânimo é pecado. Não, desânimo não. Exatamente isso que você ouviu. A Bíblia chama o desânimo espiritual, a frieza espiritual de pecado. Por quê? Lembra da igreja de Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse, as 7 cartas? Aquela igreja tinha perdido o fogo do primeiro amor, ou seja, o ânimo. Tinha perdido aquilo que
que deixava a igreja viva, entende? Eles estavam com suas programações funcionando, eles estavam com sua escola teológica funcionando, porque ela diz o seguinte: provaste aqueles que se dizem apóstolos e os achaste mentirosos. Olha a sua exegese hermenêutica perfeita. Olha, vocês fazem muitas coisas e eu reconheço tudo isso. Imagina uma igreja que tinha coisa, era ali. Só que aí Jesus fala assim: mas vocês perderam o primeiro amor. Volta aí, arrepende-te. Então, se precisa de arrependimento, é pecado. Se precisa que algo seja arrependido, porque arrependimento é mudança de rota, de atitude, de comportamento, é uma mudança radical. Então, algo estava indo para um rumo errado. E aí ele começa a dizer, olha, esse desânimo é pecado. E geralmente o desânimo e o tentamento, preste bem atenção nisso, vem porque aquilo que eu idealizo como vida, ou como vida com Deus, começa a entrar em contraste com aquilo que eu estou vivendo. Então, quando é que eu não me sinto bem em um ambiente? É quando eu não gosto do que está acontecendo ali. Porque eu imaginei algo, mas ali está acontecendo outra coisa. O que acontece então é que, quando muitos de nós viemos para Jesus, nós idealizamos um evangelho, uma vida com Cristo. A minha vida com Jesus agora vai ser assim. A minha vida com Jesus agora vai ser assado. E isso e tudo mais. E aí, o que acontece é que, quando eu começo a ver que não está indo do jeito que eu quero, da forma que eu sonhei, que eu pensei, a coisa começa a perder a cor. A coisa começa a ficar sem sabor. E quando eu estou longe do Senhor, eu tenho planos e sonhos, mas eu não tenho direção. Quando eu estou longe do Senhor, os sonhos não somem, os planos não somem, os desejos, as vontades não somem, mas eu não tenho a direção de como chegar lá. Então eu começo a andar por caminhos tortuosos, digamos assim, e aí nesses caminhos tortuosos eu me deparo com um ambiente que eu não estava preparado para isso. E aí o que acontece? Desânimo. Porque ele é, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. E pensa num verso rico, é ele, porque o caminho fala da direção. O caminho é a direção. A verdade é a voz que me guia dizendo como e aonde. E a vida é a alegria e o contentamento de estar no caminho. Porque você pode fazer muitas coisas sem vida. Quantas vezes você já não foi trabalhar segunda-feira morto em pessoa? Sem vida alguma, sem alegria nenhuma. Se alguém tirasse uma foto do teu rosto, ia sair em preto e branco de tão... Porque muitas coisas nós fazemos sem vida. Então Jesus começa a falar para seus discípulos sobre a viúva que tinha um adversário. A Bíblia ela não fala o porquê. Então, aonde a Bíblia não fala, pregador se cala. Chamado teologia do silêncio. A gente não sabe qual era o adversário. Não, era um demônio. Não, era uma causa. Não, não sei o quê. Bem, era um adversário. Ela tinha que importunava ela e, por sua vez, ela passava importunação para o juiz. Ela dizia, julga a minha causa. Tem um cara aí que está... Né? O que acontece é que naquela cidade existia esse juiz que Jesus chama esse juiz de iníquo. Por quê? Porque tem duas características fortes para quem está em uma iniquidade. Não teme a Deus e não respeita ninguém. Esse juiz fazia, não temia. Só que esse juiz ele era importunado, atribulado. Também, olha que legal, eu pesquisei. Pela viúva. E ela julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Imagina o WhatsApp daquele homem todo dia. Claro que, né? Chegando lá, viúva, julga minha causa. 15 mensagens, ligação, mensagem. E a mulher mensagem no Instagram, deixava no Facebook, mandava e-mail, e ligava de número diferente. Alô, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Porque a Bíblia diz que ela importunava ele, chegando ao ponto de molestar. Ela impregnou a vida daquele homem. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aí, Lucas,
ele fala que por algum tempo ele não quis atender essa mulher, mas ele não aguentou. A irmã do julga minha casa, julga minha casa. O que acontece então é que Jesus agora, ele traz um contraste. Por quê? Algumas pessoas quando pregam essa palavra dizem assim, tá vendo? Você tem que impregnar a vida de Deus também. Eu já vi o cara falando isso. Você tem que não deixar Deus dormir. Eu digo, caramba, calma, irmão. Só que quando a gente faz a análise textual, o que a gente acha aqui? A gente acha, então, um forte contraste. Jesus está dizendo, o juiz é iníquo. Deus não. O juiz não quer fazer. Deus quer fazer. Porque o que diz o texto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, já que é longânimo para com eles? É uma pergunta. Ele fala, digo-lhes que lhes fará justiça e depressa. Ou seja, juiz não quer fazer, não teme ninguém, não está nem aí para os homens. Deus não. Deus ama os seus escolhidos e quer fazer depressa. Então, Jesus está falando aqui do caráter do pai. Um pai paciente, embora pareça demorar, algumas versões dizem assim, embora pareça demorar, e outras versões dizem, depressa fará. Ou seja, independente da versão, não perde a função que é ele quer fazer. Deus quer fazer. Só que aí a gente acha duas coisas importantes aqui. E a gente vai falar sobre essas duas coisas agora. Primeira coisa, Jesus fala sobre a perseverança. Perseverança. Esse termo dia e noite, usado por Lucas aqui, que é um excelente escritor e historiador, ele é usado no Antigo Testamento para exemplar, dar exemplos justamente de perseverança. Por exemplo, a gente tem um texto aqui de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que então prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Nós temos Salmo 1, versículo 2, que diz, ante o teu prazer estar na sua lei, e nela medita de dia e de noite. Algo interessante também de observar é que toda vez que a palavra de dia e de noite, com essa ênfase de perseverança, ela vem acoplada à leitura das Escrituras. E muito de nós, com falta de perseverança na palavra de Deus. Porque olha só, Romanos 10, 17 diz, logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não é apenas crer, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, mas vou repetir que é importante. Fé é um posicionamento debaixo de uma palavra de Deus. Então, se ele disse, eu faço. Se Deus não falou, eu fico quieto. Por quê? Vai me guiar. E muitos de nós estamos desistindo em oração por não ter uma direção e estamos completamente perdidos. Imagine. E aí, volta aquilo que nós falamos no início, sobre o desânimo. Sem direção, muitos começam a carreira e aí tentam na força do braço, só que aí os caminhos começam a se perder e se tornam errantes. Então, é muito difícil terminar uma corrida, uma caminhada, se você não sabe para onde vai. Imagina, você tem um recurso, você tem um carro, você tem um tanque cheio, você tem tudo para sair dirigindo, só que você não sabe para onde. Como então virar a chave e ligar o carro? Como então começar uma viagem, quer seja curta, quer seja longa, se eu não sei para onde vou? Deixa eu falar uma coisa, meus amigos. Nada de sólido é construído do dia para a noite. Nada de relevante suficiente é construído do dia para a noite. Coisas sérias e profundas precisam de perseverança. Nenhum chamado ministerial, nenhum chamado, nenhum ministério, nem nada que Deus possa te dar vai começar do dia para a noite. Nem uma vida financeira abençoada, uma empresa, uma startup, alguma coisa que você quer, vai começar do dia para a noite.
Nem uma família estruturada, nem um casamento sólido, nem uma vida estável começa do dia para a noite. Para existir uma plataforma, primeiro você gasta tempo cavando e colocando os alicerces, para depois essa plataforma ser construída. Então, nada é do dia para a noite. Tudo leva a aprendizado, tudo leva estudo, disciplina, ressignificação. Horas e horas, tempo e mais tempo, tudo precisa ser aprimorado, aperfeiçoado. E isso leva tempo. E se você não persevera no caminho da construção de algo, esse algo então nunca chegará a ser construído. Se você não gasta tempo com algo, esse algo nunca será aperfeiçoado. Quando eu pergunto, e sempre pergunto, sobre como é que tá, cara, o teu tempo com Deus, a tua vida de oração, não sei o que, eu sempre pergunto isso pra galera. Cara, o que eu percebo é que muitos, não só aqui, mas todo mundo que eu pergunto, que fala, às vezes meus amigos pela internet e tudo mais, a galera que fica me pedindo conselho, a primeira coisa que eu pergunto, tua vida de oração? Guerra, né? Poxa. Tiago, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz aqui. Lembrando que no começo da palavra você disse que você quer que Deus mude a sua vida, amém? Preste atenção nisso aqui. Fique ligado. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E olha o que diz: a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos e não faltando coisa alguma. Apóstolo Tiago afirma que a perseverança, então, produz um fruto perfeito para que nada fique faltando. Então, a perseverança ela vai me fazer aprimorar qualquer coisa que eu estiver fazendo. E aí, o contrário disso, de não perseverar, ele ainda continua falando, 7 e 8 do mesmo capítulo 1. Olha o que ele fala. Isso aqui, meu Deus. Olha isso, gente. Não pense que tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Que homem? Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. A quebra de ciclos jamais te levarão a lugar nenhum. Na verdade, você será o rei do quase. Quantas pessoas você conhece que começou algo e nunca acabou? Começou um curso, nunca acabou. Começou uma faculdade, nunca acabou. Começou um trabalho, nunca acabou. Começou uma casa, nunca acabou. Começou a guardar dinheiro, nunca, sabe, já gastou o dinheiro de novo. Começa uma academia e não acaba. Começa o estudo, não acaba. Sabe, se você for parar hoje e faça esse exercício, e eu fiz isso, parei, botei no meu caderno de oração e falei assim, o que eu comecei e não concluí? Deu uma lista de 27 coisas. Eu peguei leve comigo também. De mim assim. Vou passar para vocês agora. Mas eu comecei a ver projetos, sonhos, músicas que eu comecei a escrever e não concluí, livros que falta eu fazer a capa, livros que falta eu fazer o final, livros que falta eu publicar. Eu tenho 5 livros escritos, gente. Eu comecei a falar, meu Deus, isso precisa vir para fora. Eu tenho um caderno, nesse caderno tem assim, vídeos a gravar. Tem um monte de assunto lá. Você vai ver, cara, eu estou me tornando esse cara, o rei do quase. E em Deus é a mesma coisa. Quase eu faço, quase eu me torno um homem de oração, quase eu me torno um homem que estuda a palavra, quase eu me torno um homem mais santo, quase eu me torno alguém mais espiritual, quase eu assumo o meu ministério, quase eu consigo mover algo, quase eu consigo ser a resposta de Deus para alguém, quase. Só que o eu tentei, o quase não faz. Não tem patinando no quase. Tiago disse, esse homem não receberá nada do Senhor.
Porque Deus investe nos seus projetos. Mas tem projeto? Segunda coisa que Jesus fala aqui. Jesus fala de clamor. No texto ele diz: e não fará justiça aos seus filhos, aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Existe uma diferença entre orar e clamar. A oração você pode fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Você pode orar com sono, em pé, deitado, ajoelhado. Você pode orar crendo, orar não crendo. A Bíblia diz que tem oração que é respondida, que não é respondida. Você pode orar do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser com o coração. Agora, clamor não. Clamor, a palavra que Jesus usou aqui é boão. Falar com voz forte, fervor, intensidade. Voz forte. Ou seja, clamor não é... Clamor é oração com peito rasgado. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: no zelo não sejam vagarosos. No zelo não sejam vagarosos, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Preste atenção no que é o fervor, no que é esse clamor, essa efervescência diante de Deus. Se a gente já não gosta de alguém que dá a mão mole pra gente, né? Você vai dar a mão para alguém vem. Vontade de... ajeita essa mão, rapaz. E imagina Deus ouvindo uma oração mole. Um clamor mole. Adeus. Tem um pastor que fala que tem gente que já ora desistindo da oração. Quem já viu isso? Deus, se o Senhor quiser fazer, tá. A Bíblia está dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às nossas tentações iguais, mas ele orou com fervor e não choveu por 6 meses. Essa história sobre fervor. Para a gente entender o que é clamor. O que a falta do clamor faz na nossa vida. Gênesis capítulo 5, versículo 13. Pelo amor de Deus. Se até aqui você não gravou nada, grave isso. Gênesis 15, 13 diz: então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus então, no seu relacionamento de amizade com Abraão, ele avisa: tua descendência daqui a algum tempo vai ser escravo por 400 anos. Só que depois ele fala: vou tirar eles de lá, vou prosperá-los, vou fazê-lo crescer. Tem a promessa. Beleza. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa da sua servidão. Êxodo, capítulo 12, versículo 41. Vamos lá? E aconteceu que ao fim de 430, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saiu da terra do Egito. Espera aí, vamos prestar atenção no texto. Deus prometeu a Abraão quantos anos? 400. Saiu com quantos? 430. Quando que eles começaram a sair do Egito? Quando eles clamaram. Será que não tem algo na nossa vida que a gente está demorando demais por falta de clamor? Pense nisso. Tudo bem, temos uma promessa, um decreto de Deus, 400 anos, mas passar mais 30 anos em um deserto por falta de clamor. O que será que ainda não saiu na nossa vida por de clamor? Não é aquela oração de beira de cama: Senhor, obrigado por esse dia, amém. Ele está falando de clamor, fervor, arrojo, pegada. Segunda história. Antes da segunda história, guarde essa frase no seu coração. Corações intensos alcançam o sobrenatural. Corações frios não rompem a barreira do natural.
Corações intensos alcançam o sobrenatural. Coração frios não rompem a barreira do natural. Segunda história. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, de verso 14 ao 19. Estando Eliseu doente e em enfermidade de morte, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele chorando e sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco. Guarde isso. Essa é a palavra profética. Tome um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei: ponha a mão sobre o arco. E ele pegou o arco. E ele o fez. Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu dizendo: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. Ele pegou. Então disse ao rei: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5, 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás. Deixa eu te mostrar essa história. Deixa eu parafrasear. O profeta está indo de arrasta. Está morrendo. E aí o rei chega: ah, tu és os carros e cavaleiros de Israel, ou seja, tu é a proteção de Israel. E aí ele fala assim: pega um arco e flecha, vou te dar uma palavra. E aí ele pega o arco. Quando ele pega o arco, o profeta põe a mão dele sobre a mão do rei e diz assim: a flecha da vitória. Vamos lá, atira. E aí ele, pá. 2, 3, acabou. Vamos mudar essa história. Se eu chegasse para ti, lembra que todos vocês disseram que vocês querem uma palavra que vai mudar a tua vida? Amém? Se eu dissesse para você assim: gente, essa semana a gente jejuou o jejum que vai mudar a nossa vida, como você jejuaria? Se eu dissesse para você: fique de pé, a gente vai fazer agora a oração que vai mudar a tua vida, como você iria orar agora? Ou você iria envergar esse arco? Porque o rei Davi diz assim: prepara minhas mãos para batalhas, me dá força suficiente para envergar um arco de bronze. Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato exércitos. Davi, quando estava orando assim: ah, Deus, laço de morte me cercaram. Os inimigos se acamparam. Não, meu irmão, tu acha que ele estava orando como? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Guia-me mansamente a pastos verdejantes. Ah! Mas a gente é vagarosos. E o que Jesus disse aqui para os discípulos? Ele falou: Deus responde o que clama perseverantemente, mas clama. Deus responde e depressa aquele que clama dia e noite. Persevera em clamar. Persevera em buscar. Olha agora, meu irmão, para você. Não me responda essas perguntas. Porque a gente vai cear depois, não quero ter que liberar perdão na sua vida. Cadê? Mas pense comigo. Você realmente acredita que Deus pode mudar a vida? Não responde! Guarda para você. Você realmente acredita que Deus pode mudar a tua vida? Você realmente acredita que Deus pode fazer alguma coisa? E deixa eu te perguntar, tem alguma área que você quer que Deus faça violentamente algo sobrenatural? Você crê que Deus pode fazer algo violentamente nessa área que você quer? Se essas respostas forem sim, a minha pergunta é: por que você não clama e não ora de dia e noite por essas coisas?
Cadê o teu fervor? É por isso que, ao fechar o bojo desse texto, Jesus fala assim: será então que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele fecha o texto dizendo: será que eu acharei fé na terra quando eu voltar? Será que vai ter alguém perseverando até eu voltar? Será que vai ter alguém se posicionando debaixo de uma palavra, dizendo: eu posso não estar vendo, como diz o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor. Será que você vai estar como quando Jesus voltar? Eu não jejuo porque o pastor mandou, eu não jejuo porque é algo da igreja, eu jejuo porque Jesus pediu isso para mim. Eu não oro, eu não prego, eu não leio a Bíblia para ninguém, eu faço isso por mim. Por quê? Porque eu quero chegar naquele grande dia, olhar nos olhos do meu Senhor e ouvir uma frase. Eu já falei, eu vivo o ministério por interesse, não de vocês. Mas eu quero chegar aquele dia e dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vivo em função dessa frase. E aí imagina, como você estará naquele dia que Jesus voltar, ou no dia que Jesus te chamar. Porque ele pode voltar, ou você pode ir em direção dele. Duas coisas podem acontecer. Como você estará então nesse momento? Como você estará nesse grande dia? Eu penso, eu me imagino, se Jesus não voltar na minha geração, quero ser aqueles velhinhos mais doidos que tem. Se você tiver, claro, vocês são mais novos do que eu, vocês vão ver. Eu lá com meus 70, 80 anos, amém, vou chegar lá, cabelinho branco, apontando na tua cara, dizendo assim: bora prestar, crente. Vamos lá, vamos converter, vamos arrepender. Eu vou morrer assim, não adianta, não adianta. Se você não gosta dessa mensagem, procura outra igreja. Comunidade de arrependimento do começo ao fim. Porque essa é a mensagem pura e simples. Né? Pastor, eu queria uma massagem. Procura uma esteticista, que aqui é paulada, não tem jeito. É a ferida do médico que abre o peito e tira o câncer, mas salva a tua vida. Sabe, Jesus não amaciou o ego de ninguém. Transformou pessoas. O que eu quero ensinar nessa noite, Lucas 12, 20 diz: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Esse é o fim do sermão de Jesus. Que ele começa lá, ele vem falando, e ele chega: louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que tu preparado? E o que tu preparou vai ser para quem? Deixa eu falar algo. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Perseverar na presença dEle. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Porque Jesus nos dá uma certeza: depressa lhe fará justiça. Depressa. Se quer ver a chave virar? Então, faça isso. Comece a clamar perseverantemente. Pastor, tem 3 dias que eu estou orando. Persevera. Mais 1, mais 2, mais 3. Tem 5, 10 anos que eu estou orando. Persevera. Mais 1, mais 2, mais 3. Porque uma coisa eu te asseguro: a sua vida de oração, se não transformar tudo ao seu redor, ela transforma tudo dentro de você em relação ao teu redor. A sua vida diante de Deus, ela transforma tudo primeiro de dentro para fora.